A graça e a paz, meu nobre peregrino, peregrina. Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria. Vamos começar no canal O Caminho da Fé. Em primeiro lugar, eu peço desculpa aos nobres peregrinos, porque às vezes eu estava reparando nos vídeos, como a primeira parte de José, né, que eu gravei, e no início eu errei o nome de José, da mãe de José, como Leia, né? Mas foi Raquel. Deixa eu explicar um negócio aos meus nobres. Eu fico um pouco nervosa para gravar, porque eu não tenho ainda aquela desenvoltura como os youtubers mais antigos têm, né? Mas a gente vai, com a graça de Deus, chegando lá. Eu sei que meus queridos e amados, doces peregrinos, compreendem isso, né? Até porque eu não sou uma pregadora, não tenho aquelas eloquência, mas eu gosto de falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tudo para nós, né? Ela é tudo, ela é o nosso oxigênio, ela é a nossa bússola, nosso guia, enfim. E aí era isso que eu queria dizer. Também eu quero agradecer aos novos inscritos e os mais antigos, os que entraram, os que viram os vídeos, os que deram like, os que deram dislike, os que comentaram, compartilharam. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, amém? Mas vamos para os nossos 4 passos de fé, porque a vida do peregrino, ela é guiada por fé. Primeiro, aí embaixo do vídeo tem o like, que é o primeiro passo de fé. Tem para você se inscrever, um ato de fé. A gente só fala da Bíblia aqui, né? A gente não fala de ninguém aqui. E compartilhar com seus familiares, amigos, parentes, irmãos, grupo da igreja, e embaixo comentar, né, sobre os vídeos. E também na descrição de cada vídeo eu estou colocando o assunto que a gente está gravando com suas referências, certo? Então vamos começar a segunda parte da peregrinação de José, que está lá na galeria de Hebreus 11, ele está lá na galeria. Primeira parte a gente viu os irmãos de José. Vou pegar meu caderninho, aconselho você pegar o seu caderninho também e o lápis de cor para marcar. A gente viu como os irmãos de José era complicado, né? E Jacó, ele sofreu muito com esta família, porque as consequências da escolha, né? As consequências, infelizmente. Mas ele era um homem de fé, e ele era um homem que tinha fé, e Deus se agradava. Vamos ver, relembrar. O Rúben, ele deitou com a mulher do pai, a Bila, né? A concubina. Então, daí você vê o destroço que foi. Depois vem o Simeão, que se juntou com os irmãos para matar aquele povoado que o rapaz violentou sua irmã Diná. Eles mataram a sangue frio. No texto você vê Jacó falando com eles: o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Então, há de conver que esses irmãos era bem complicado, né? Mas a misericórdia de Deus, ela é tremenda. Não existe um Deus como o nosso, irmão. Porque eu tiro por mim, eu não tiro por ninguém, não. Eu tiro por mim. Quantas falhas, quantos erros na minha peregrinação eu já cometi, e Deus sempre dando uma nova chance. A gente tem que ser honesto para nós mesmos, não pregar o que não vivemos. Cada peregrino tem suas falhas, e quanto é grande a misericórdia de Deus. Aí nós vimos aqui Levi, que foi o mesmo pecado de Simeão. Judá teve um grande livramento pelo fato dele livrar José,
de ser assassinado pelos seus irmãos. Os irmãos de José iam matar ele. Ia matar, porque no diálogo a gente vê lá em Gênesis 37, eles dizendo: vamos matar, rasgar a túnica com raiva, porque assim, quando a gente tem os sonhos, porque os sonhos de José não era o sonho dele, era o sonho de Deus, era um plano, era um projeto. Deus escolheu naquela família José, porque José era íntegro, irmão. E a gente vai ver, a fé dele era pura, firme, genuína, e ele era um menino que ele era puro, não tinha maldade, né? Tanto que ele compartilhou todos os sonhos que Deus dera, mas ele pensava que estava seguro em família. Não, tinha bandidos na família, infelizmente, tinha pessoas de mau caráter, a ponto do pai dele, entre linhas, pedir a ele que calasse a boca, mas o pai guardava tudo no coração, sabia que Deus tinha um plano grande na vida dele. Nós vimos Dan, né? Também Naftali, que na casa de Jacó a gente viu que tinha uma disputa os filhos pelo amor de Jacó. Mas como é que um pai pode admirar um filho que ele é um filho que ele tem maldade no coração, que ele entra para destruição, como destruir aquele povoado? Não é que ele não ame o filho, ele ama, perdoa, mas ele não tem aquela afinidade como Jacó tinha com José, infelizmente. E depois Asa, né? E por fim Isacar, Zebulon. E nós vimos que esses filhos, esses irmãos de José, eles tinham uma vida, uma escolha que não era uma escolha de fé, a de conver. E aí é como eu falei, das conjecturas que fazem, porque assim, hoje se isola um versículo da palavra de Deus, um personagem, e faz aquela pregação de elevador, muito rápido, muito eloquente, com uma boa dinâmica, com uma boa oratórica, mas não vê a essência dos personagens, né? Então os filhos de Jacó era bem complicado, irmãos. Há de conver que era bem complicado. E Jacó, ele não teve uma vida sossegada, né? Não teve. Ele praticou a poligamia. É como eu disse no início, não era assim. Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão, Eva e Evonilda, não. Deus criou Adão e Eva. E então ele teve problema sim. Se o sogro, como diz, enganou ele, deu Leia, era para ele ter ficado só com ela. Bom, possa ser que não. Deus é que sabe, né? Não vou conjecturar uma coisa que eu não tenho certeza, só vou falar aqui o que está dentro da Bíblia. Eu falei que a segunda parte ia ser, anote aí, eu vou deixar anotado nas prescrição do vídeo. Sua vida em terra estrangeira. Onde é que nós vamos ver? Gênesis 39, do 1 a começar do 1. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado. Ele diz que Potifar é eunuco. Ele diz que Potifar era um eunuco de Faraó, do Egito, né? De Faraó, capitão da guarda. Mas ele era casado, porque tem vários tipos de eunuco. Depois eu posso trazer uma palavra sobre isso. Varão do Egito comprou da mão dos ismaelitas que eu tinha levado. Levaram José, aquela caravana de ismaelita. E este eunuco viu este Potifar
olhou, examinou ele e disse: eu vou levar para casa, que é um ótimo escravo. E o Senhor estava com José e foram próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José na casa com ele. Por quê? Por que será? Porque José era fidedigno, tinha uma fé inabalável. E quando o crente tem uma fé inabalável, tudo que ele coloca a mão prospera. E aí a gente faz uma ressalva agora, porque muitos crentes dizem: eu tenho uma vida que não prospera, que é derrotada, coisa e tal. Você já imaginou como é sua vida? Você já parou, meu querido peregrino, para fazer uma análise, uma dinâmica na sua vida? Você é fiel mesmo a Deus? Você tem Deus como primeiro lugar? Você tem Deus como prioridade? A primeira pessoa que você fala quando se levanta é Deus? Você deu liberdade para Deus manifestar os seus sonhos em você, que é a vontade dele? Você medita na lei do Senhor? Você ama esta palavra? Você renega o seu próprio eu? Você nega? Porque aí tem princípios. O Senhor disse a Josué: medita na minha lei de dia e de noite, e faça tudo que nela está escrito, e serás bem-sucedido. E aí eu também faço esse análise com minha vida. E todos os dias eu encontro pontos que precisa ser mudado. Peregrinos, porque a palavra vai e ela volta. Eu não posso só bater sem apanhar. Eu não posso dar sem primeiro receber. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Quem viu? O egípcio viu que o Senhor Todo-Poderoso estava com José. E José achou graça aos seus olhos, ele serviu e ele pôs a sua casa, entregou na sua mão tudo que tinha. Já pensou? Já pensou que dimensão de fé e seus resultados? Porque a fé, o peregrino que tem fé, ele tem obediência. Ele é obediente. Ele é diferente. Ele é diferente. Alguém passa e diz: tem alguma coisa diferente com aquele homem. Tem alguma coisa diferente com aquela mulher. Ele não precisa dizer. Os seus atos já denunciam que ele é fiel. Como também os irmãos de José, os seus atos já denunciavam que eles não tinham fé e eram infiéis. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que ele tinha na casa e no campo. O Potifar recebeu a bênção por causa de José. Tudo que tinha na casa e no campo. José era uma bênção ambulante, um abençoador. Por causa de José. E a gente, meus queridos amados, devemos valorizar os homens e as mulheres que verdadeiramente são tementes a Deus. São tementes a Deus.
e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de aparência, formoso à vista. O patrão de José só sabia o prato que ele ia comer, as refeições. Mais nada. José tinha tudo anotado, tinha tudo organizado, o almoxerifado, tudo anotado, a casa, a dinâmica da casa com um organograma, uma organização do que vinha no campo. E aí a palavra de Deus diz, detalhe, José era lindo. José era um varão lindo, um menino lindo, em formosura, e lindo mais ainda interiormente. E aconteceu depois dessas coisas que a gente viu Deus operando grandemente na vida de José e na casa de Potifar, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-me comigo. Agora vem a prova de fé nas três dimensões. Na dimensão de Deus, que Deus estava tranquilo porque sabia quem era o servo dele. O inferno que estava torcendo para José fornicar com aquela mulher. E a carne de José, que é nossa inimiga. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. O meu senhor não sabe de nada. Quem sabe sou eu sou o administrador desta casa. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Checkmate, no xadrez do caminho da fé. Como pode eu pecar contra meu Deus? O meu Senhor não deixou. E então eu não quero. E sobretudo, meu Deus, eu vou pecar? Aí eu quero abrir aqui um parêntese para os casados, homens e mulheres. Eu já participei de aconselhamento pastoral e me veio muito esses casos. Não vou contar nenhum deles, porque não é o formato deste canal. Este canal só fala da palavra, da vida de quem caiu, de quem fez acontecer ou não. E o que era que eu dizia? Você não adultera simplesmente, não, eu não vou trair minha esposa porque eu amo meu esposo. Minha esposa, eu não vou trair meu esposo porque eu amo minha esposa. Ótimo. Mas você tem que botar, meu querido peregrino, Deus primeiro. Eu não vou trair por causa do amor que eu tenho ao meu Deus. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Entendeu agora? Se você cumpre o primeiro mandamento, automaticamente você cumpre os outros. Não adulterarás. E ele não fornicou com ela. Não vou. E aconteceu que, falando ela cada dia, isso era todo dia, viu? Não foi um dia não. Todo dia fustigando o servo de Deus, a José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ele. Com ela. Não lhe dando o quê? Ouvido. Qual o segredo? É não dar ouvido, porque seu ouvido está cheio da palavra de Deus. A carne é fraca, irmão. Não, o amor de Deus é mais forte do que a carne. Meu amado irmão, o amor de Deus. O amor de Deus supera tudo.
o amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aconteceu, e sucedeu num certo dia, no versículo 11, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum da casa estava ali. Ela lhe pegou pelas suas vestes, ela agiu covardemente. Cuidado, vigilância. Dizendo, mas foi um propósito de Deus. Mas não dessa forma, mas o Senhor aproveitou a deixa que Satanás fez e disse, pronto, tá do jeito que eu quero. E as suas vestes em sua mão e fugiu para fora. Clamou os homens de sua casa e falou-lhe dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até a mim para deitar-se comigo e eu gritei contra ele. Ela promoveu uma cilada para José, mas José não caiu. O que adianta, meus amados peregrinos, ter uns minutos de prazer e perder sua salvação? Me diga. Deus perdoa, perdoa. Mas premeditação é meio complicado. Não é? Premeditação. Eu vou fazer porque Deus me perdoa. Né? Aí está uma interrogação para cada um de nós. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Vocês notaram uma coisa? Que Satanás sempre tocava nas vestes de José, rasgou a túnica, rasgou, destruiu, devorou os sonhos, a túnica colorida que o pai Jacó deu, rasgou. Agora ela ficou com a veste como prova. Deixou ele nu, só que ele não estava nu da graça de Deus. E ele não tinha perdido os sonhos depois que rasgou aquela túnica. Só foi um começo de um grande e gigante plano que Deus tinha com o rapaz. Então falou as mesmas palavras, dizendo, venha a mim o seu servo, o homem hebreu, que nos trouxere para me escarnecer. E aconteceu que, levando eu a minha voz, gritei, ela dizendo ao marido, deixou comigo as vestes. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo a sua ira e se acendeu. E o Senhor de José o tomou, entregou na casa do cárcere, no lugar de onde os presos do rei estavam presos. Assim, estava ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. Não adianta Satanás formar as suas ciladas. Não adianta, Deus está com o justo fiel. Deus está contemplando e vendo tudo que estão fazendo contigo e comigo. Deus estava com José ali. E a graça desceu no carcereiro mor, na vida de José. E o carcereiro entregou na sua mão de José todos os presos, é mole? Que estavam na sua casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Ele fez um organograma da cadeia, ele fez uma planilha e tomou conta de todos os presos
E quem foi envergonhada foi a mulher de Potifar, uma ímpia, uma que não temia a Deus, e que esta prática que ela queria fazer com José, provavelmente ela fazia com outras pessoas, porque quem perde o temor do Senhor trai diversas vezes. Entendeu, amado? É preciso ser nascido de novo e ter o temor do Senhor e cair a ficha que não pode se fazer isso. Na casa do carcereiro, ele fez tudo o que se fazia, e o carcereiro não teve cuidado nenhum, coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Todo mundo via Deus na vida de José. Desculpa. Todo mundo via Deus na vida de José. Todo mundo. Onde um menino chegava, brilhava. E é assim que acontece com o que teme ao Senhor, o que anda em fé, peregrino. Nós vamos ficar por aqui hoje, ele em terra estrangeira, e o próximo vídeo, a parte 3 de José, vamos ver 7 passos para honradez de Deus na vida do peregrino que teme a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus grande, forte, tremendo, nós estamos aqui diante de Ti, clamando pelo poder do sangue de Jesus, que nos perdoe de todos os pecados. Senhor, eu abençoo todos os peregrinos, seus familiares, parentes, ser com cada